Senhor, a nós vos amamos, causa da nossa alegria. Senhor, a nós vos amamos, Ave Maria. Ave Maria, Ave Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bem-vindos todos vós que participais nesta Eucaristia, presencialmente ou através da comunicação social, através de redes sociais. Vamos tentar viver em comunhão, porque à comunhão somos chamados, particularmente nesta semana, em que pedimos a comunhão de todos aqueles que acreditam em Cristo. E essa comunhão começa na mesa do Senhor, na Eucaristia, a todos nós que ela vimos e dela recebemos o alimento que é o próprio corpo de Cristo. Abramos, pois, o nosso coração àquele que é a fonte da nossa unidade e da nossa fé, que é o próprio Senhor Jesus. E peçamos perdão por todas as vezes em que fomos sinais ou fautores de divisão no corpo da Igreja. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que governais o céu e a terra, escutai misericordiosamente as súplicas do vosso povo e concedei a paz aos nossos dias.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola aos Hebreus. Todo o sumo sacerdote, escolhido de entre os homens, é constituído em favor dos homens, nas suas relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele pode ser compreensivo para com os ignorantes e os transviados, porque também ele está revestido de fraqueza. E, por isso, deve oferecer sacrifícios pelos próprios pecados e pelos do seu povo. Ninguém pode atribuir a si próprio esta honra, senão quem foi chamado por Deus, como Arão. Assim também não foi Cristo que tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote. Deu-lhe aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E como disse ainda noutro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias da sua vida mortal, Cristo dirigiu preces e súplicas com grandes clamores e lágrimas àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Ele que foi proclamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. O Senhor é sacerdote para sempre. O Senhor é sacerdote para sempre. Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés. O Senhor é sacerdote para sempre. O Senhor estenderá de Sião o cetro do teu poder, e tu dominarás no meio dos teus inimigos. O Senhor é sacerdote para sempre. A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste, nos esplendores da santidade. Antes da aurora, como orvalho, eu te gerei. O Senhor é sacerdote para sempre. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João e os fariseus guardavam o jejum. Vieram perguntar a Jesus por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem os companheiros jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto têm o noivo consigo, não podem jejuar. Dias virão em que o noivo lhes será tirado. Nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo novo arranca parte do velho, e o resgão fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, porque o vinho acaba por romper os odres, e perdem-se o vinho e os odres. Para vinho novo, odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amadíssimos irmãos e irmãs, como sabeis, durante o tempo comum, nos dias feriais, lemos de forma sequencial uma leitura, ou do Antigo ou do Novo Testamento, agora do Novo Testamento, da Carta aos Hebreus, ou um texto evangélico. Neste caso, temos seguido o texto de São Marcos. E por isso não há uma unidade entre os dois textos. Por isso cada um deles deve ser objeto de nossa atenção e procurar que eles deixem alguma marca no nosso coração. Começo por uma referência à primeira leitura. Possivelmente com uma expressão que para alguns de vós será um bocadinho difícil de entender, quando se refere ao sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. O que é que isto quer dizer? No povo de Israel havia um sacerdócio oficial. É aquele que vinha da linha de Arão, da tribo de Levi. Os sacerdotes descendiam uns dos outros por linhagem natural e sanguínea, portanto, pais a filhos. Passava o ministério do sacerdócio na visão do Antigo Testamento. O sacerdócio de Melquisedeque não tem esta ligação com uma família que se sucede. Ele era rei de Salém, Abraão reconheceu como uma grande e importante pessoa e como grande sinal de Deus, mas é um sacerdócio, por assim dizer, e a vontade é o que é o objetivo do texto da Carta aos Hebreus, é um sacerdócio que vem como o dom direto de Deus, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é que isto quer dizer para nós? Em primeiro lugar, Jesus introduz um novo conceito de sacerdócio e um novo sacerdócio. Sacerdócio que todos aqueles que nele acreditam e receberam o batismo, recebem também aquilo que nós chamamos o sacerdócio comum dos fiéis. Nós, presbíteros, se recebemos o sacramento da ordem, recebemos um sacerdócio ministerial em ordem ao valor maior, que é o sacerdócio comum dos fiéis. Que quer dizer o quê? Concretamente quer dizer, em primeiro lugar, que todos nós, como cristãos, e no seguimento de Cristo, somos, de alguma maneira, mediadores entre os homens e Deus. As nossas comunidades eucarísticas, que não são só formadas por mim, mas por todos vós que estáis aqui, são comunidades que intercedem pelo povo santo de Deus e por todo o mundo. E por isso, vós e eu, de formas diferentes e complementares, exercemos na Eucaristia o nosso sacerdócio comum, que recebemos como graça no batismo.
É um sacerdócio que faz de todos nós, com missões específicas, com as diferenças próprias ao grau de quem o recebeu no sacerdócio como ministério, mas há uma unidade que nos une a todos. Todos nós somos intercessores entre Deus e os homens. Isso faz parte do nosso ser cristãos, a partir do dom do nosso batismo. E outra coisa que este sacerdócio tem, esse sacerdócio comum, e que também nós, ministros de um sacerdócio ministerial, nunca deveríamos esquecer, é que enquanto o sacerdócio da antiga lei operava a separação entre os sacerdotes e todas as outras pessoas, era assim na antiga lei, nós já não somos chamados a estar separados dos outros, mas na misericórdia sermos fiéis, próximos daqueles que nos rodeiam. Não somos uma casta à parte. Nem nós, que fomos ordenados, não somos. Não estamos separados no sentido em que o Antigo Testamento entendia. Somos sinais para os irmãos, devemos ser próximos dos irmãos e, sobretudo, devemos ser para todos eles, porque em comunhão com eles e em solidariedade com eles somos chamados a ser irmãos que manifestam a misericórdia de Jesus e que são solidários, porque frágeis também, com todos os homens e mulheres que conosco caminham nesta terra. Era importante que a gente percebesse o que significa o sacerdócio comum dos fiéis, porque às vezes é uma dimensão fundamental da nossa vocação cristã que nós escondemos ou não sabemos equacionar. O texto do Evangelho é composto por duas partes. Uma primeira, uma reflexão acerca do jejum, e depois duas pequenas parábolas. Na primeira parte, há uma discussão entre os fariseus e os discípulos de Jesus, dizendo-lhes ou apontando-lhes porque é que eles não jejuavam. Claro que o jejum é, ainda hoje, na disciplina da Igreja, um valor importante. Mas, na perspectiva do Antigo Testamento, o jejum era a atitude de quem preparava a vinda do Messias, a vinda daquele que havia de vir salvar Israel. O não jejuar dos discípulos, como Jesus a explica e muito bem, dá-se porque o esposo da humanidade, o Salvador, o Messias, já está entre eles, já está presente. E por isso, o sentido do jejum, à maneira do Antigo Testamento, era ultrapassável. Para nós hoje, o que é que isto quer dizer? A Igreja, com muita sabedoria, e sobretudo quando nós somos educados pela escola da liturgia, percebemos quando há momentos de jejum. O tempo da Quaresma, em particular. Quando nós nos abrimos à novidade do mistério pascal de Cristo, estamos à espera da revelação desse mistério. De alguma maneira, também no Advento, há alguma coisa de esforço pessoal e de penitencial que nos faz preparar a vinda do Messias ou a recordação dela. Há momentos na escola da liturgia em que manifestamente nos propõem o jejum e noutros nos propõem a alegria de quem sabe que o Senhor já está connosco. Aliás, a nossa vida cristã é marcada, como diz muito bem o Concílio Vaticano II, por um já da presença de Deus e ainda não, ou um ainda não, da sua plenitude, que nesta terra nunca se alcançará. Por isso há momentos de jejum e há momentos de alegria. E devemos estar abertos a isso, na alegria e na disponibilidade de coração, sem atitudes demasiadamente rígidas, que são sempre as piores, que não nos deixam perceber que, como diz o velho livro de Coelete,
há tempo para nos alegrarmos e há tempo para chorarmos. Há tempo de jejum e há tempo de gozo da presença do Senhor Jesus em nós. Porque na nossa vida, estas duas dimensões continuam a permanecer na nossa caminhada. A segunda parte do Evangelho são duas pequenas parábolas. Ninguém põe um rasgão de vestido novo em vestido velho, porque acaba por romper. Nem ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque rebentam com os odres. Vinho novo em odres novos. E se precisarmos de fazer alguma cozedura num vestido velho, tem que ser com tecido velho. Vejamos que não há um ataque ou um menosprezo daquilo que era velho. Nunca houve. Mas há também a abertura à novidade. E o cristão é aquele que é capaz de ir da novidade e da antiguidade, quase como aquele mestre que é capaz de tirar do seu tesouro coisas novas e velhas. Mas quando há coisas novas, é preciso responder com a novidade. O mundo de hoje, em profunda mutação, tem interrogações, às quais não correspondem já respostas batidas e gastas do passado. Isto sempre foi assim na Igreja, não é de hoje. A primeira comunidade cristã teve que se distanciar das práticas judaicas. Isso foi alguma coisa de muito problemático. Deixar o templo, deixar a circuncisão, deixar a oração à maneira dos judeus, para nos abrirmos a outra dimensão do cristianismo que o paganismo, que os pagãos vindos, portanto, que os cristãos vindos do paganismo nos traziam. Isto foi difícil na primitiva comunidade cristã. Foram questões que se tiveram que resolver. E ao longo do tempo, o Concílio de Niceia, que estamos a celebrar 1700 anos, o problema da evangelização do Novo Mundo, ao longo do tempo houve novidades a que era preciso responder com novidade. Porque fazer remendos com respostas já ressequidas não resolve nenhum problema. Às vezes há medos em que a Igreja tenha respostas novas para problemas novos. Mas esse medo é a recusa da ação do Espírito que continua a estar presente na vida da Igreja. Peçamos ao Senhor que nos faça pensar nestas coisas a sério. Perceber que há novos problemas e estar abertos à força do Espírito para responder com novidade àquilo que é novo, sem medos, sem rigidez. Que o Senhor nos dê essa sabedoria e esse discernimento. Irmãs e irmãos, oremos para que Deus faça de nós discípulos de Cristo, sensíveis aos sofrimentos e anseios das igrejas que procuram unidade, dizendo com fé: Senhor, dai-nos a paz. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente,
para que vejam em Cristo o seu modelo e pastor e sigam com humildade a fé pelo caminho do Evangelho, oremos. Dai-nos a paz. Por todas as comunidades e confissões cristãs, para que afastem discussões e contendas e se deixem conduzir pela luz de Jesus Cristo, oremos. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que realizem o seu ministério com dedicação, em ordem à unidade do povo que lhes foi confiado, oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Pelos fiéis das várias confissões cristãs, para que se estimem e apreciem mutuamente e realizem entre si gestos de amizade e união fraterna, oremos. Por aqueles que tudo julgam e criticam, para que o Senhor os livre dessa tentação e os faça amigos e servidores uns dos outros, oremos. E por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que Deus nos dê a graça de compreender que a unidade é fruto da vitória do amor sobre o egoísmo, oremos. Senhor nosso Deus, que nos chamaste para formarmos um só corpo, unidos numa só fé e num só batismo, concedei a todos os cristãos o dom da unidade na vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Orai para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo vosso Filho muito amado, criaste o género humano e por vossa bondade o renovastes. Por isso vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos e vos aclamam os anjos e todos os santos.
Com eles também nós proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade.
para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dê uma palavra e serei salvo.
Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Digam-no aqueles que o Senhor resgatou, os que Ele libertou do poder do inimigo. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Oremos. Infundei em nós, Senhor, o vosso espírito de caridade, para que vivam unidos num só coração e numa só alma, aqueles que saciaste com o mesmo pão do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fazemos agora a nossa consagração a Nossa Senhora neste ano jubilar. Salve, Mãe do Senhor. Vou agora benzer os objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto. Assisti benignamente aos vossos servos e servas e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A todos vós que estáis de visita a Fátima, a continuação de um dia bom, apesar do frio e da chuva, mas sobretudo um dia bom de encontro com o Senhor, por intercessão da Virgem Maria, e que sob o seu olhar materno, e bom regresso, quando for caso disso. E a todos nós fica a pergunta que o Evangelho, ou que a Palavra de Deus nos deixa: somos mediadores da humanidade, porque cristãos, e em virtude do nosso sacerdócio comum, rezamos, levamos no nosso coração não só as nossas intenções, mas também a dos nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças